Então, é sobre esse tema delicioso que a gente retoma agora nosso último bloco para falar que a imigração italiana está comemorando 150 anos aqui no Brasil. Eles foram fundamentais para o desenvolvimento da nossa agricultura, sobretudo o cultivo do café, depois as uvas, vinhos, a pizza. Ensinaram a gente a comer e a produzir pizza, a alegria de viver. Os italianos são muito alegres como a gente. Para contar um pouco dessa história, nada melhor do que conversar com quem dirige e guarda muito dessa memória. O Museu da Imigração, que fica em São Paulo, para onde a gente vai ao vivo agora conversar com a Alessandra Almeida, diretora do Museu da Imigração. Alessandra, alegria e muito grato por você ter aceito o nosso convite, porque o agro, a gente fala tanto da cultura italiana, da importância dos italianos. Eu estive aí no museu fazendo a matéria quando eu morava em São Paulo. Eu fiquei encantado, porque eu chegava num terminal de computador, a gente colocava o nome ali, aparecia toda a data em que as famílias chegavam, o nome do navio, para qual fazenda eles foram encaminhados. Eu tenho a impressão que isso deve ter melhorado ainda mais aí no museu, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde, um grande prazer participar aqui do Aluminais, é uma grande satisfação ter esse espaço aqui com vocês, nessa data que é tão importante, né, para nós aqui também, como Museu da Imigração, né, quando a gente fala da imigração italiana, né, uma imigração que deixou tantos legados aqui para nós e que contribuiu grandemente para a formação da nossa identidade. A gente sabe que o museu guarda a história, o museu é uma história viva. O que a gente poderia falar sobre números? Quantos italianos chegaram ao Brasil? Para onde eles foram? Então, aqui no museu, né, o museu ele tá sediado dentro da antiga hospedaria de imigrantes do Brás, né? O local que recebeu mais de 3,5 milhões de imigrantes nacionais e internacionais. Então, dentre esse número de imigrantes internacionais, a gente fala de um número de cerca de 800 mil imigrantes italianos que chegaram no Brasil por intermédio da hospedaria de imigrantes. E desses 800 mil, quais foram as datas que houve os maiores fluxos de imigração? Então, a gente começa a receber os imigrantes italianos justamente no momento que a hospedaria é inaugurada, uma prévia da inauguração dessa hospedaria em 1887. Né? Então, a gente recebe já centenas de imigrantes italianos nessa data. E a gente começa a ter um fluxo muito grande de imigrantes no final do século XIX, início do século XX, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito curiosa, que é justamente um período em 1902, que há uma proibição pelo governo da Itália mesmo na questão dessa imigração subsidiada para o Brasil. Né? Então, há uma quebra, né, nesse momento, mas a gente tem um fluxo muito grande de imigrante no período de 1890 até 1900 e depois um pouco antes da guerra, né, da Guerra Mundial, a gente está falando de 1910 até o comecinho de 1914. A guerra certamente foi uma espécie de indutor da imigração, porque entre 1914 e 1918 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, depois de 39 a 45. Então imagino que nessas duas grandes guerras deve ter havido um grande fluxo de imigrantes, não só italianos, estamos falando aqui de italiano por causa dessa celebração do Sesc Centenário, então dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Certamente esses períodos foi onde houve o maior fluxo de imigrantes. Exatamente, mas a gente pensa, né, muitas vezes que esse grande número de imigrantes recebidos, principalmente em São Paulo, eles eram provenientes da Primeira Guerra Mundial, né, mas a gente teve outros fatores que contribuíram para a chegada dessas pessoas aqui, buscando, né, melhores condições de vida, buscando ganhar um novo continente, né, buscando melhores, realmente, situações econômicas. Então, a gente fala também
questões ligadas, né, uma produção baixa, né, na zona rural da Itália. A gente fala também de questões climáticas também, né, então inundações naqueles períodos que fizeram com que essas pessoas viessem para cá, se deslocassem para o Brasil. Então, a Primeira Guerra Mundial, logicamente, ela tem também esses resquícios, mas não foi somente por isso. Nós tivemos outros motivos que levaram, que trouxeram essas pessoas para cá. A gente está vendo algumas imagens, fotografias, mostrando certamente o momento do desembarque, depois eles já alocados nas fazendas, imagino que de café, depois de laranja, e também depois se deslocando para o sul do Brasil, não é verdade? Exatamente. A gente tem, né, a primeira imigração, então a gente está falando da data de hoje, de 150 anos da imigração italiana. Então, o primeiro grupo de imigrantes italianos a chegarem ao Brasil, esse grupo chegou no Espírito Santo, né, em 1874, né, a bordo do navio La Sofia, né, então eles chegaram lá e somente, né, por exemplo, no nosso caso, né, na hospedaria, somente chegaram esses imigrantes italianos em 1877, né, que a gente recebe esse primeiro grupo já dentro dessa casa de acolhida. A gente está falando da imigração italiana, mas é claro que o Museu da Imigração contempla também dentro do seu acervo os outros imigrantes que compõem a nossa história e o nosso Brasil. O que você teria mais a dizer sobre os outros imigrantes? Então, o museu, né, enquanto hospedaria, ele recebeu cerca de 70 nacionalidades e etnias. A gente tem que destacar também, né, o fluxo muito grande de imigrantes nacionais, né, provenientes do norte e do nordeste do país. Então, a gente tem esse número também, são os brasileiros que chegaram dentro da hospedaria, buscando, né, São Paulo como um novo ambiente para se viver, dadas as oportunidades, o grande processo de industrialização da cidade. Para quem vai a São Paulo, quem quer visitar o Museu da Imigração, nos diga aí os horários, o bilhete, como é que é a acolhida aí do turista? Isso, a gente está situado, né, na Moca, na Rua Visconde Parnaíba, 1316. A gente funciona de terça a domingo, sendo de terça a sábado, das 9 às 18 horas, e aos domingos, das 10 às 18 horas, com a bilheteria sempre fechando, encerrando o trabalho às 17 horas. O ingresso ele custa R$16, tem meia entrada, tem uma política de gratuidade muito grande. Eu acho que vocês podem também acessar o nosso site, museudaimigração.org.br, e lá tem todas as informações detalhadas. A gente sabe que o museu tem um acervo permanente, tem geralmente as exposições temporárias. Qual é o destaque? Então, nesse momento, a gente está trabalhando numa nova exposição de longa duração, que a gente pretende inaugurar no dia 1º de dezembro. Então, a gente vai ser uma reformulação, né, dessa nova exposição. Mas a gente tem a exposição Sombra e Luz, que fala um pouco sobre a diáspora japonesa, né, que a gente fala um pouco sobre essa influência japonesa aqui no país. A gente tem a exposição também, que é uma prévia da nova exposição, que é Migrar, e que mostra, a partir de 5 perguntas, né, o quão é difícil falar sobre a temática da imigração dentro de um país que é tão plural, como que fica difícil falar isso e se restringir ao espaço do museu para contar toda essa história. Então, eu acho que é um passeio que vale a pena. A gente, além das exposições, a gente também, né, tem o nosso Centro de Preservação, Pesquisa e Referência, que você mencionou logo no começo, falando da possibilidade de você pesquisar um pouco sobre a sua origem, né, para você poder saber um pouco mais sobre a história da sua família, dos seus antepassados, das pessoas que passaram por dentro desse espaço que é tão importante, um patrimônio realmente cultural para o estado de São Paulo e para o Brasil todo, e que tem tantas informações, né, tão importantes para que você faça com que aquele espaço seja muito afetivo. Como que é o Brasil quando tem essa vocação para a organização? Quando fui aí, me disseram exatamente isso. Se você teve um parente
que desembarcou nesse porto, ele estará registrado aqui. Ninguém ficou sem registro. E aí não são só os italianos, eu sou descendente lá no passado de portugueses, então até olhei, mas eu acho que a minha família desembarcou lá para o lado de Salvador, não foi por aí. Mas, de qualquer forma, a gente ficou muito feliz com a sua participação aqui, Alessandra Almeida, diretora do Museu da Imigração, nesse ano que se celebra os 150 anos da imigração dos nossos irmãos italianos, que a gente, como eu disse aí, aprendeu tanto, ajudou tanto o agro e nos dá tanta alegria. Às vezes alguma tristeza na Copa do Mundo, mas, de qualquer forma, a gente tá perdoado, não é verdade? Com certeza. Eu que agradeço e espero todos vocês lá no Museu. Tá certo, então, Alessandra. Muito obrigado a você.